Daqui a pouquinho a gente vai começar a vivenciar a mega conjunção tripla entre Vênus, Marte e Plutão no comecinho do signo de Aquário. O que isso vai trazer para o nosso dia a dia, onde que a gente tem que ficar esperto. Então, bora lá para o nosso vídeo. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Nando Hanner, astrólogo, criador da Academia Astrológica, e nesse vídeo a gente vai conversar sobre a mega conjunção que nós vamos ter entre Vênus, Marte e Plutão, bem no comecinho do signo de Aquário, ali entre 0 e quase 2 graus, e quais são as consequências que a gente pode esperar para o nosso dia a dia. O Plutão está entrando em Aquário, né? Ele está no comecinho do signo de Aquário e ele está começando a movimentar de uma forma mais incisiva todos os eventos que poderão acontecer ao longo de 2024 e 2025 com essa entrada dele e outros fatores que estão acontecendo ali também. Mas como eu gosto de contar para vocês, quando a gente fala de planetas geracionais, especialmente Urano, Netuno e Plutão, mas vamos pôr Saturno no meio do caminho, de Saturno para fora, os planetas constroem um cenário, eles criam uma situação, eles constroem essa situação e que fica ali meio que parado, a situação fica meio parada ali. Para aquilo acontecer, para aquilo ganhar vida, eu preciso de um planeta mais rápido passando por ali para ligar a luz e acionar aquela situação. Normalmente isso acontece com a passagem de Marte, com os eclipses e alguns outros eventos mais pessoais, como progressões secundárias, especialmente da Lua num mapa individual. Tá? Progressões secundárias, para quem não sabe, é uma técnica de previsão que a gente faz e que determina um período de espaço no mês ou no ano onde tem alguns eventos acontecendo. Então, quando a gente tem um evento de um planeta muito grande, ele está lá, ele construiu um negócio, ele está só esperando alguém passar ali embaixo para acionar a coisa. Pensa nisso aqui mais ou menos como se fosse, sabe aquelas pegadinhas que a gente fazia quando era criança, que deixava a porta meio entreaberta assim, aí você põe um copo com água, um balde, alguma coisa para cair na cabeça da pessoa quando abria a porta. Então é mais ou menos isso, né? Pensa que o Plutão está com um balde de água, a hora que Marte vem e abre a porta, aquele balde cai ali e traz uma série de situações, tá? Só que dessa vez a gente tem o Vênus andando junto com isso. O que vai colocar mais um fator nessa equação, tá? Então o que acontece? Hoje é dia 10 de fevereiro. Vênus está em 22 graus de Capricórnio, Marte está em 27 e Plutão está em 0 grau e 39 minutos de Aquário. Tá? Então a gente tem uma preparação para um primeiro evento relacionado à entrada de Plutão em Aquário de uma forma mais incisiva. Isso pode ser um pouco mais intenso, porque ontem, dia 9 de fevereiro, a gente teve lua nova acontecendo no signo de Aquário. Quando a gente tem uma lua nova, a gente tem uma elevação da energia daquele signo no nosso dia a dia. Como você vai fazer para ver isso? Vê lá no seu mapa onde está Aquário, que casa que está, se tem alguns planetas perto, para você poder ficar ligado com esse tipo de energia mexendo ali, tá? O que a gente precisa ter de diferenciação é que a lua cheia aconteceu... Cadê? A lua cheia aconteceu em 20 graus de Aquário, tá? Então é lá no final. Lua cheia não, a lua nova, né? Foi lá no final. E essa conjunção é aqui no começo. Então, se está acontecendo situações na sua vida, você precisa observar em qual dos pontos que essas posições estão ativando planetas ou casas, tá? Porque você pode ter um monte de planetas no final de Aquário e nada no começo. Então, a passagem de Marte e Vênus ali com Plutão, pode ser que isso aqui não traga nada de significativo. Porém, se tiver nos dois pedaços, aí você vai ter um mês bastante agitado, tá? Então, o que acontece? Você tem essa ativação da energia de Aquário que está ligado com a criatividade, com a independência, com a tecnologia. Isso fica muito relevante ao longo do ano, especialmente ganha mais potência quando chega na metade do ciclo, né? Quando a lua cheia chega lá em Leão, que é assim que a gente pensa com lunações, né? Você tem um evento neste ponto que ele vai ganhando força e ele acaba tendo resultado na lua cheia, que ilumina aquele pedaço lá e a situação ganha força. Então, na hora que a gente está avançando nesse ponto, que a gente está avançando no mês dessa lua nova de Aquário, a gente vai crescendo
a energia de Aquário, a gente vai vendo isso acontecendo no mundo de uma forma mais intensa, através de várias situações das relações humanas, né? Onde você pode ver gritos de independência, né? Não necessariamente no sentido político da coisa, mas no sentido individual ou de um coletivo, né? Você pode ver as questões das relações humanas ganhando ainda mais força através de alguns eventos muito específicos, que podem ser eventos super positivos ou podem ser eventos um pouco mais tensos. E à medida que a gente vai avançando nisso e chegando perto da lua cheia, que vai ser... E essa lua cheia vai ser lá pelo dia 24 de fevereiro, vai acontecer em Virgem, tá? Mas a gente tem uma passagem bem forte dessa lua ali pelo signo de Leão, que é o oposto de Aquário, né? Então o que vai acontecer? À medida que vai passando o tempo, a gente vai vendo ou vai podendo observar do lado de fora situações que estão conectadas com toda a energia de Aquário, ganhando bastante intensidade e com as características dos planetas envolvidos, tá? E aí a gente, obviamente, tem Plutão no meio do caminho, né? Plutão, Vênus. Então o que a gente pode pensar? Infelizmente, a gente pode pensar assim, Plutão fala a questão da renovação, da morte e renovação, né? Morte e renascimento. Morte e renascimento do quê? Da forma humana de existir, das nossas questões humanas, dos grupos, das ideias, das ideologias, das filosofias, dos conjuntos de pessoas, né? Onde você tem muitas pessoas juntas lutando por um ideal, aquilo lá é uma ação de Aquário, e quando você tem esse Plutão passando, ele vai passar e criar uma reconfiguração daquele pedaço ali. O Marte entrando ali, você junta Plutão e Marte juntos, né? São os dois símbolos de guerra, de violência, de briga. A gente pode identificar algum tipo de problema se agravando nos conflitos que já existem no nosso dia a dia. Tem que ficar ligado com essa história. Ao mesmo tempo, toda a questão que a gente vem discutindo sobre a importância da internet e eletricidade e toda aquela questão do apagão, das tempestades solares, que está previsto mais para o meio do ano, a gente ainda pode ter algumas ideias do que pode acontecer nesses próximos dias aqui. Uma outra coisa que pode acontecer é que quando Vênus chega por ali, Vênus representando os valores, inclusive os valores monetários, e pensando também lá no Urano em Touro, que está fazendo uma quadratura com o Sol em Capricórnio, a gente pode pensar também que é possível que a gente tenha alguma situação financeira acontecendo que pode prejudicar uma boa parte da humanidade. A gente entra de novo numa questão financeira muito forte ao redor do mundo, a gente tem várias situações prejudiciais acontecendo, e eu gosto de lembrar para vocês, já estou falando faz um tempinho, a questão americana da sociedade em si, tanto política quanto da dinâmica do contato humano ali, e também da questão financeira. Os Estados Unidos está passando por uma situação muito complicada, que a gente não tem informações completas sobre todos os problemas que eles estão vivendo. Eles estão numa calamidade pública em vários lugares por ali, e a situação financeira dos bancos está bem ruim, e que não se fala muito sobre isso. A gente pode esperar alguma coisa, algumas notícias nada aliviadoras vindo daquele lugar ali. A gente também tem que pensar, assim, gostando ou não dos Estados Unidos, é um país que, de certa forma, gera uma estabilização do sistema financeiro mundial. Começou a quebradeira lá, vai espalhar para tudo que é lado. Então a gente tem que ficar muito ligado nessas coisas para ver o que está acontecendo e como que a gente vai fazer a gestão disso. Além disso, também temos que prestar muita atenção em todos os conflitos que estão existindo por aí. Plutão em Aquário é o Plutão no símbolo da humanidade, nas relações humanas. Isso pode trazer várias complicações para essas coisas que já estão acontecendo. A gente pode acabar ouvindo notícias que não são muito legais a esse respeito. Pelo lado positivo, e torcemos muito para ver isso acontecer, a gente pode ver uma renovação da esperança da vida, né? A gente pode ver ações humanitárias acontecendo para poder ajudar todo mundo que está precisando. A gente pode ter uma elevação da união da humanidade em prol da própria humanidade. A gente ter essa energia de Vênus, nossa, que seja uma energia de Vênus para vir
na questão, no ponto de transmitir mais amor, de transmitir mais empatia, de se conectar com as pessoas de uma forma mais profunda, mais visceral e ajudar quem está precisando ser ajudado, sabe? É um pouco, eu acho que é tipo um tiro no escuro, mas vale a pena a gente esperar por isso também, né? Às vezes eu vejo uns comentários que falam, nossa, você também só fala desgraça, mas cara, eu me esforço para tentar ver isso de uma forma um pouco positiva, mas é um pouco difícil, cara, é um pouco difícil olhar para isso. Bom, agora a dica que eu tenho é a seguinte, tem pessoas com mapas específicos que vão ter uma situação bastante complexa acontecendo no mapa, ou potencialmente pode ter, tá? Então quem tem Sol, Lua e Ascendente, também qualquer outro planeta em entrada de casa que estiver entre 29 graus de Capricórnio e 2 graus de Aquário, pode ser que viva com muita intensidade isso, tá? Então tem que ficar bastante ligado para saber como lidar com essas novidades que podem surgir. Também quem tem a Sol e Ascendente, Sol, Ascendente e Lua, e qualquer outro planeta ou entrada de casa que esteja entre, vamos colocar assim para simplificar, 0 grau de 0 a 2 graus de Touro, Leão e Touro, Leão e Escorpião, também vão viver isso por aspectos, tá? Num aspectos de oposições e quadraturas. Então tem que ficar ligado como funciona essa história. E aí a dica para você é o seguinte, quer saber o que potencialmente pode acontecer e como que você vai lidar com essas situações? Manda mensagem para mim. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem a opção de você fazer análises específicas por áudio, tá? Onde você vai me mandar os seus dados, eu vou colocar os dados no programa, eu vou analisar e vou refletir sobre o que isso pode significar para a sua vida, vou te mandar um áudio explicando e aí você me devolve isso encaixando com a sua vida e ver como que a gente pode achar uma solução juntos para poder lidar com isso da melhor forma possível, tá? Mesmo assim, isso é uma forma rápida da gente olhar para isso, mas a melhor maneira que você tem para saber como lidar com qualquer coisa que vai acontecer no seu ano é fazer o seu mapa natal e as suas previsões, tá? O áudio ele é um auxílio, mas ele não é a resposta completa, tá bom? Então eu sugiro que você sempre faça as suas previsões completas para poder ter uma visão bem ampla e mais concreta de toda a sequência de eventos que podem estar acontecendo na sua vida. Beleza? Então é isso. Espero que a gente tenha um mês bem bacana, tá? Ah, sim, detalhe. Hoje é dia 10, né? E essa conjunção ela vai se desenvolver até o final do mês. Vai até lá no final de fevereiro, tá? Então a gente tem uns 15 dias aí de bastante movimentos e atenção no que vai acontecer, tá bom? Então é isso. Beijão pra vocês. Até o próximo vídeo.